para nossos jovens. Amém? Pastor Adilson. Meus prezados irmãos, nós vamos ouvir agora a palavra de Deus que vai nos ser transmitida pelo nosso irmão. Antes, queremos convidar a todos os irmãos para o dia 7 de setembro, feriado nacional. Teremos aqui na nossa igreja uma cruzada evangelística promovida pela nossa coordenadoria da SEAD, Niterói, São Gonçalo. A reunião será aqui na igreja, na parte da manhã, para os obreiros, e à noite uma reunião de evangelização, uma cruzada evangelística com o pastor Paulo César, que estará pregando aqui na igreja. Ele vem de Paulo Rosa, conhecido nosso há muitos anos, estava nos Estados Unidos. Ele vai estar conosco pela manhã e à noite no dia 7. Quero também agradecer a Deus pela vida de Carolina e seu esposo, estão aqui. É uma alegria muito grande para nós. Que Deus abençoe. Sem mais delongas, vamos ouvir nosso querido irmão Sebastião Neto. A minha saudação a todos vocês em nome de Jesus. A primeira vez que eu vim aqui a esta igreja, a convite do amoroso pastor Adilson, a minha saudação foi diferente. Aqueles que estavam na conferência de 1989, conferência célebre, conferência que ficou nos anais dessa história, dessa igreja, eu cheguei e disse Assalamu alaikum, e a resposta de alguns, porque alguns tinham aprendido com o Joãozinho Pesca, o alaikum salam, a paz esteja com vocês, e com você, Sebastião, esteja a paz. Eu glorifico a Deus por estar aqui hoje à noite. Eu conheço muito mais vocês através da obra missionária que o Senhor está fazendo através de vocês na África, especialmente, do que por estar aqui. Fiquei e estou assim um pouco perplexo, um pouco atônito, porque encontrei tanta gente conhecida, amigos, pastor Celso Brasil, pastor Lourival, o coral ali da igreja de Porto da Madama, me fez lembrar do pastor Goulart. O pastor Goulart, quando vivia ainda, ele me convidou para ir lá. Eu estive no Porto da Madame, e ele tinha uma expressão muito comum que dizia assim: Eia, Yeshua HaMashiach. Eu perguntei para ele, isso tem mais de 20 anos, perguntei: o senhor sabe o que o senhor está dizendo? Ele disse: não, porque todo instante eu vejo o Senhor dizer Eia, Yeshua HaMashiach. Aí ele disse: não sei não, o Senhor está dizendo em hebraico, salve Jesus o Messias. Aí o pastor Oscar, que eu encontrei há uns 2 meses atrás lá em Sião, disse: Sebastião, você orou em hebraico lá, você podia trazer alguma coisa em hebraico para a gente, Sebastião? Eu vou compartilhar com vocês um corinho em hebraico. Mas eu queria primeiro ressaltar que me sinto particularmente feliz por sentir uma atmosfera de amor nesta igreja. Amor essencial.
E vocês sabem que normalmente a igreja é o reflexo do pastor e da pastora da igreja. É assim. Não importa o país, não importa a denominação, não importa em que igreja você está. Se a igreja ela é amorosa, afetiva, acolhedora, é porque é um reflexo daqueles que dirigem a igreja, especialmente do pastor presidente, da esposa. Então, louvo a Deus, glorifico a Deus por estar aqui hoje à noite. Agradeço o convite, de coração, agradeço ao pastor Adilson, a direção da igreja, a irmã Jane, o seu marido, o seu esposo, o pastor Pedro, que lá na Bolívia é aqui um missionário, né? Também louvo a Deus por rever, por reencontrar aqui o pastor Celso, o pastor Lorival, amigos, amigos de longa data. Eu não sei, estive aqui nessa igreja talvez umas 5 ou 6 vezes. Estou vendo muitos rostos novos para mim, mas alguns de vocês me lembram, ainda são de 89, a primeira vez que eu estive aqui naquela série de conferência missionária. Eu estava servindo no Marrocos, estava no início da minha carreira diplomática. O corinho é muito simples. O corinho que o pastor Oscar me pediu para trazer alguma coisa em hebraico. Diz shir, quer dizer cante, aleluia, uma expressão hebraica que é conhecida em todo o mundo. Se você falar aleluia no Japão, na Coreia, na Tailândia, em Sumatra, na Papua Nova Guiné, na Bolívia, no Chile, todo mundo vai saber que você está glorificando a Deus. Aleluia! Glória a Deus, glorificado seja o Senhor. E o verbo, essa expressão ela é muito comum em hebraico, quer dizer louvar, agradecer, adorar. Então, shir, cantar, aleluia, é comum. Adonai é uma expressão muito conhecida, aprende-se nos seminários. Adonai é equivalente a Elohim, Jeová, o Senhor. Adonai quer dizer o Senhor, Deus. E há uma distinção. Nós usamos, por exemplo, o Senhor para Deus, e dizemos o Senhor como expressão, como pronome de tratamento. O Senhor prefeito, o Senhor pastor. Então usamos também para pessoas, mas em hebraico não. Em hebraico Adonai é para Deus, e Adoni é para o Senhor da rua, o cumprimento, um pronome de tratamento, uma expressão de tratamento. Então, o corinho é simples, porque diz shir, cante, aleluia, glória a Deus, ladonai, para o Senhor. Shir, aleluia, ladonai. Shir, aleluia, ladonai. Shir, aleluia, shir, aleluia, shir, aleluia, ladonai. Muito obrigado, pastor. Então, repitam depois de mim. Shir, aleluia, ladonai. De uma só vez agora. Shir, aleluia, ladonai. Shir, aleluia, ladonai. Muito bem. Então vejam
de novo. E aí depois vocês vão cantar comigo. Shir Aleluia Adonai, Shir Aleluia Adonai, Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia Adonai. Então, não é difícil, não é? Cante aleluia ao Senhor. Tá bem? Tá bom. E quando você disser a última frase, Shir Aleluia Adonai, você pode erguer as mãos. Tá bem? 1, 2. Shir Aleluia Adonai, Shir Aleluia Adonai, Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia Adonai. Isso está brotando do coração. O Senhor diz: esse povo me louva, me adora, não somente com os lábios e com a boca, mas com o coração também. E aí agora vamos introduzir alguma coisa um pouco diferente. Não quero tomar muito tempo de vocês aqui, entende? O que eu vou compartilhar a respeito de missões, com a ajuda de alguns slides, não vai tomar muito tempo, mas também não quero me alongar nessa parte aqui do louvor. Nós temos aqui, vejam bem, dois grandes grupos. A gente podia fazer o seguinte: do corredor para cá, vocês vão dizer Shir Aleluia Adonai, e sustento no Nai, certo? Shir Aleluia Adonai. Quando eles estiverem no Nai, eu vou dizer Shir Aleluia Adonai. Quando estiverem no Nai, nós estamos aqui Shir Aleluia Adonai. Diga Shir Aleluia Adonai. Mas sustenta mesmo, tá bem? E vocês sustentam mesmo. Shir Aleluia Adonai. Precisa no Nai? Nós entramos, ok? 1, 2. Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia Adonai. Muito bem, ficou muito bonito mesmo, muito bonito. Muito obrigado. Aquele estava ótimo. Esse aqui ficou celestial. Então, Shir Aleluia Adonai, ok? Sustentam todos. E aí, a outra parte, ok? Depois nós vamos complicar um bocadinho mais. Vamos lá. 1, 2. Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia, Shir Aleluia. Muito bom, muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos fazer o seguinte: na última frase, com a ajuda do coral de uma igreja que eu conheço, a de Porto Amadão. Eu acho que tem aqui gente, eu acho dos anos 89, 90 que eu conheci, na época do pastor Goulart. A última frase, Shir Aleluia Adonai. Vou chegar na última frase, todos dizem Shir Aleluia Adonai, Shir Aleluia.
Shira, aleluia. E vocês aqui, Shira, aleluia, Adonai. Ok? Só essa frase. Do corredor para cá, especialmente com a ajuda de vocês. Eles vão continuar com a mesma, certo? Eles vão continuar. Shira, aleluia, Adonai. Shira. Vamos lá? 1, 2. Shira, aleluia. Shira, aleluia. Shira, aleluia, aleluia. Shira, aleluia. Shira, aleluia, Adonai. Muito bem. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Adonai, encontrei ali entrando na igreja o pastor, e ele disse: bem-vindo, Sebastião, em nome de Jesus. Eu respondi: Baruch Rabá Hashem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Abram, por favor, as suas Bíblias em Marcos, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 16, são os poucos versículos, nós vamos ver. Quero que vocês prestem atenção no versículo 21, do versículo 16 ao versículo 21, mas prestem atenção, né, que nós vamos nos concentrar um pouco nesse versículo. Então vamos a partir do versículo 16, capítulo 15. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no, a mão de Jesus, né? Vestiram-no de púrpura, de vermelho. Era um tecido especial usado pelos nobres, pelos reis, pelos príncipes, pelos comandantes militares. Vestiram-no de púrpura e, descendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Davam-lhe na cabeça um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Eles estavam achincalhando dele, cuspiam no rosto, tinham colocado aquela coroa de espinhos, tinham açoitado o Senhor. 20. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Repetindo esse último versículo, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Eu vou pedir àqueles que estão encarregados de projetar os slides, não são muitos, não quero que as coisas fiquem muito monótonas, mas é só para ilustrar um pouco o que eu quero narrar para vocês, porque eu estive na Líbia em fins do ano passado, e eu quero falar um bocadinho sobre a Líbia e sobre missões na Líbia. Líbia é uma nação estratégica para Deus e para o Brasil. Nós vamos ver por que é estratégica, por que é tão importante a Líbia para o Brasil e para o Senhor. Vamos lá. Olha, só para dar uma ideia da localização da Líbia, vejam, no norte, aquela parte que está em Tordemosa e Líbia. Vejam o tamanho
do país, localizada bem no meio. Vejam, acima está o mar Mediterrâneo, do lado direito está o Egito, do lado esquerdo está a Argélia. E lá naquela parte cinza, bem do lado direito, ali está a chamada Península Arábica, com a Arábia Saudita, com o Catar, com Oman, Iêmen, o Kuwait. Talvez onde a pregação do Evangelho é mais difícil na terra. Nessa península, toda cinza que está do lado direito do continente africano, onde está a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, vocês sabem, é o centro do Islã ou Islão. As duas expressões são corretas. Islã ou Islão. Para mim, eu tenho usado mais a expressão Islã. Eu sou cristão, sabe por quê? Porque lá está Meca, da cidade de Maomé, e onde nenhum infiel, como eles nos chamam, pode entrar. Não há notícia de que infiéis, de que não muçulmanos visitem Meca. Outras cidades da Arábia Saudita, sim, mas não Meca, que é o centro realmente do mundo muçulmano. Adiante. Olha, aquilo que estava em cor rosa, lá no continente africano, aqui nós temos a Líbia. Vejam, do lado esquerdo está a capital Trípoli, e do lado direito, vejam se vocês conseguem distinguir lá Al-Baidá e do lado Benghazi. Toda esta região ainda hoje é conhecida como Cirene. E toda a província, toda essa parte leste da Líbia é conhecida como Cirenaica. Eu estou entrando nesses detalhes com vocês para a gente poder compreender um pouco quem era Simão Cirineu, porque ele era dessa região. Simão é um nome judeu, Shimon em hebraico, Simão em português. Então ele era proveniente dessa região. Aí onde está escrito ali, Al-Baidá, Tobrua, Benghazi, Al-Burika, Ras Lanul, e mais abaixo Al-Jaul, já no deserto do Saara, não é? Toda essa área é conhecida como a província de Cirenaica até hoje. Vejam bem, até hoje. Vamos adiante. Aí está a fotografia do ditador Gaddafi. A Líbia foi governada por um ditador, por um déspota chamado Gaddafi, Muammar al-Gaddafi. Ele matou, perseguiu, espancou, aprisionou oponentes do regime, cristãos líbios, cristãos estrangeiros, aprisionou, fechou igrejas, perseguiu e matou pela espada e morreu pela espada. Essa fotografia foi tomada logo depois da morte dele, há pouco mais de 2 anos atrás. Vamos adiante. História religiosa, bem brevemente. O cristianismo chegou a Trípoli por meio de Simão Cirineu. Depois da invasão árabe de Cirene em 641 depois de Cristo, o Islã ou Islão gradualmente foi dominando o cristianismo até se estender à totalidade da população. E quase toda a população na Bíblia ela é muçulmana. Não é constituída de muçulmanos fanáticos. Vocês sabem que tem muçulmanos tolerantes,
muçulmanos praticantes e tem muçulmanos muito fanáticos, os fundamentalistas. Acabei me tornando um especialista nessa área do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. E o braço mais conhecido desses fundamentalistas muçulmanos é Al-Qaeda. E todos conhecem a Al-Qaeda, todos sabem o que aconteceu no 11 de setembro, todos conhecem os eventos, o episódio, os prédios da Organização Mundial do Comércio que foram destruídos em Nova York, os atentados terroristas que são cometidos em nome de Allahu Akbar, que é Allah, o maior de todos, tantos crimes que são cometidos em nome de Allah, em nome da propagação do Islã, da religião muçulmana, ou para a defesa da religião. E o Corão permite isso. O Corão, que é uma imitação da Bíblia, tentando entrar na cabeça dos terroristas, tentando entrar na cabeça dos fanáticos, dos radicais. O Corão autoriza a realização de atentados terroristas para propagar ou para defender o Islã. E o Islã na África foi expandido, foi propagado pela espada, foi pela força que eles impuseram à religião muçulmana. E há muitos muçulmanos, tanto no norte da África, quanto na chamada África subsaariana, que aqui está abaixo do Saara, ou África Negra. Vamos adiante. Atualidade religiosa. 96% dos habitantes na Líbia são muçulmanos. Há cóptas. Cóptas têm uma liturgia muito semelhante à dos católicos. Eles creem em Maria, creem nos santos, é muito semelhante. Mas eles só não aceitam a autoridade do Papa. Eles têm o próprio patriarca deles, os cóptas. São muito numerosos no Egito, mas tem cóptas também na Líbia. Pequena minoria. Há também algumas igrejas evangélicas nas principais cidades para estrangeiros. Tem sido proibido qualquer tipo de testemunho cristão ativo entre os líbios. Tem sido proibido, mas eu sou testemunha de que há muitos missionários na Líbia e a situação está mudando. Como houve mudança de regime político, também está havendo mudança no quadro religioso, no quadro espiritual. Isso eu vou falar para vocês. Vamos adiante. Aí está uma igreja que tinha sido fechada na época de Gaddafi. Veja, eu estou ali junto com duas pessoas. Do meu lado direito está um professor de inglês da Índia, indiano, cristão e missionário. A atividade dele de professor de inglês é apenas uma espécie de guarda-chuva, uma espécie de proteção para ele estar pregando o evangelho num país muçulmano. Como a Líbia não tem quadros, não tem funcionários qualificados e também não tem, mesmo para a mão de obra mais simples, não tem quadros. A Líbia é um país que produz muito petróleo, muito gás, mas não tem funcionários, não tem servidores, tem os da sua população que não são suficientes para toda a extração do petróleo, para a extração da riqueza. O gás e o petróleo é a grande riqueza da Líbia. Aí, então, ali está o professor, eu estou no meio. Está o professor de inglês, indiano, mas na verdade é missionário. E ele prega o evangelho mesmo, na universidade, dando aula para as classes
na Universidade de Trípoli, dando aulas de inglês. Ele leva as boas novas, ele anuncia as boas novas de Cristo Jesus e abertamente. Eu perguntei para ele: mas você não tem medo de que a polícia chegue e possa te prender, possa te prejudicar, possa ser espancado, ou então líbios muçulmanos fadados? Você não tem medo? Ele disse: não tenho. Já estou aqui na Líbia há vários anos, nunca fui atacado, fui algumas vezes escarnecido, achincalhado, mas o nosso Senhor também foi escarnecido, foi achincalhado. Eu não tenho receio, eu prego o Evangelho de peito aberto na universidade. E do lado esquerdo está um líbio cristão, convertido, foi perseguido por Gaddafi, agora não, agora ele pertence a uma igreja que tem, vamos dizer, tolerado pelos líbios e por outros árabes. Essa é a igreja subterrânea da Líbia hoje em dia. Então, o que eles fizeram? Me levaram para conhecer essa igreja. Nós estamos na parte de trás da igreja. Essa igreja está fechada. Foi fechada pelo Gaddafi, mas agora há um movimento nesses últimos meses de reabertura das igrejas que tinham sido fechadas pelo ditador Gaddafi. Vamos adiante. E o Espírito diz: igrejas da Líbia, ressuscitai, levantai-vos. E está começando. Está começando. A parte lateral, vejam a umidade, né? Um pouco a destruição, porque a igreja ficou fechada. Vejam lá a torre, vejam lá, não era uma igreja católica, não, uma igreja evangélica, entende? Mas ali nós já estávamos examinando, vendo as possibilidades de restauração daquela parte que estava apodrecida. Vamos adiante. Ainda a parte lateral. Agora nós estamos necessidade de obreiros de oração. Tem missionários de vários países, mas o que me surpreendeu foi o número de missionários indianos. E fiquei muito, mas muito feliz quando estive na igreja do pastor Celso Brasil. Ele me contou, eles têm mantido lá na Índia, no sul da Índia, eles têm mantido missionários brasileiros. E pasmem, existe até um instituto de formação de obreiros, um instituto bíblico para a formação de obreiros locais, quer dizer, no sul da Índia, mantidos pela igreja do pastor Celso Brasil. Eu glorifico a Deus por essas igrejas, pela missão missionária de vocês, de homens como pastor Adilson, pastor Celso, igreja Porto da Madama. Glorifico a Deus, porque o Evangelho está se expandindo, o Evangelho está indo para outras etnias. Vejam bem, quando o Evangelho disse: olha, coloque-se no lugar das pessoas que estão lá anunciando as boas novas. Você não pode ir, pode colaborar, pode interceder, pode chorar, derramar lágrimas por aqueles que estão lá, por nossos irmãos que estão sendo perseguidos, os nossos brasileiros que têm sofrido lá, o Joãozinho, e nós lá, vocês aqui conhecem como Joãozinho, nós lá na Guiné-Bissau ou no Senegal nós conhecemos como João Pesca, de tantos e sabem, de tantas igrejas que ele abriu na Guiné-Bissau e está abrindo no Senegal agora, e nos milhares e milhares que ele batizou. João Pesca. O que fazer? Orar pelo relacionamento político, econômico e espiritual de Brasil e Líbia. Já existia na época de Gaddafi um relacionamento político e econômico muito bom. 4 grandes empresas estavam lá na Líbia, ajudando na exploração do petróleo, ajudando na formação de quadros, porque vocês podem imaginar a quantidade de engenheiros, a quantidade de especialistas para a exploração de petróleo, tanto em terra quanto
na plataforma marítima. Quer dizer, a quantidade de técnicos líbios que vêm aqui estudar, vêm aqui nas escolas, nos institutos da Petrobras. Então, a cooperação já era grande nessa área, aumentou muito. Vou dizer para vocês por quê. Porque existem muitos recursos na Líbia. Depois da morte do ditador Gaddafi, os recursos, os valores que tinham sido apreendidos, confiscados pelos bancos internacionais, foram liberados, cerca de 180 bilhões de dólares. E mais, vamos ver, o saldo positivo, o superávit da balança comercial da Líbia, neste ano, só neste ano 2013, é cerca de 45 bilhões de dólares. Então, recursos eles têm, e está tudo por fazer. As obras de infraestrutura, quer dizer, as estradas, as rodovias, ferrovias, pontes, termoelétricas que são alimentadas por petróleo ou por gás, escolas, hospitais, tudo por fazer, naturalmente, veja, além das empresas que já estavam lá, atuando na época do Gaddafi, hoje o número cada vez mais expressivo de empresas brasileiras, de técnicos, de professores, de arquitetos, de engenheiros, especialistas em informática, enfermeiros, etc., estão indo dentro dos quadros das empresas, e entre eles muitos cristãos com uma visão missionária, o trabalho, a parte profissional e a visão missionária, graças a orações, intercessões, trabalho da igreja de vocês. Isso aqui, por exemplo, dá um resultado tremendo uma conferência missionária. A gente não sabe a dimensão espiritual, a gente não consegue aquilatar a importância, a dimensão daquilo que é desencadeado e da quantidade de pessoas que nós só vamos saber isso no céu. Levantar missionários brasileiros, no momento não temos nenhum. Sei já de um casal que está se preparando no Rio Grande do Sul, está se preparando para ir especificamente para ali. Amar os líbios como Jesus amou, ou ser ajudado por Simão Sirineu. Veja, era um homem deste lugar, aí da Cirenai, da região que eu expliquei para vocês, chamada Cirene, por isso é Simão Sirineu. Sebastião Neves, de Niterói. Celso Brasil, do Rio de Janeiro, de Niterói também, pastor. Orar para que o novo governo democrático autorize a reabertura das igrejas que foram fechadas por Gaddafi. Sou testemunha das eleições. Há um ano atrás, exatamente, foram realizadas novas eleições, foi eleito um novo parlamento, eles estão preparando uma nova constituição. Ainda é provisório o governo, mas já é muito diferente a situação do que aquela que existia na época de Gaddafi. Já é um governo eleito quando os 200 deputados de diferentes partidos assumiram os seus assentos no novo parlamento da Líbia. Sabe o que aconteceu? Eu nunca vi em lugar nenhum na minha vida, eu nunca vi deputados que representam uma nação se abraçando e chorando, de diferentes partidos, de diferentes tribos, de diferentes facções da Líbia, 200 deputados se abraçando e chorando, mas chorando convulsivamente, por causa da democracia que estava sendo estabelecida lá na Líbia. Então a atmosfera é outra. É claro, não dá para dizer ainda que existe liberdade espiritual, mas existe tolerância. E uma tolerância até certo ponto. O Cadi, o imã, o líder religioso mais famoso da Líbia, disse, ainda eu estava lá,
em fins do ano passado. Ele afirmou para o rádio e para a televisão: nós temos grande liberdade agora aqui, mas cuidado. Ele fazendo uma advertência para o país: tem muitos líbios que estão se convertendo ao cristianismo. Ele sabe da atividade dos missionários que vêm de países vizinhos, missionários que vêm dos países da África Negra, missionários que vêm lá da Índia, missionários coreanos. Ele sabe da atividade e das igrejas que funcionam nos lares. Eles podem não ter igrejas, por exemplo, a parte física, o prédio, como nós temos aqui, mas eles se reúnem nos lares, com toda a discrição, com todo o sigilo, e mudando os lugares das reuniões, para não serem descobertos. Vamos adiante. Aí está o Hugo, aparece um colega da embaixada, cristão, com quem nós orávamos. Éramos 3 crentes na embaixada. Todos os dias nós estávamos orando pela Líbia, estávamos orando também pela nossa segurança, que não havia completa segurança ainda no país, e estávamos visitando. Vejam se dá para distinguir o cadeado lá no portão azul, fechada ainda. Essa é a parte da frente da igreja. Então, mais porta que Deus abre, ninguém poderá fechar. Já começou, já veio um profeta egípcio que esteve muito tempo na Líbia. A igreja egípcia, quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo. Quer dizer, profeta Nadir, que esteve na Líbia, batizou muitos líbios, foi espancado pela polícia de Gaddafi, foi torturado, depois foi expulso, não podiam mais com ele, foi expulso para o Egito, que era o país de origem dele, mas agora ele retornou, e junto com cristãos estrangeiros e cristãos líbios que estão tratando de reabrir as igrejas. Vamos adiante. Aí vejam, está um outro funcionário da embaixada, que sou eu, estou me apoiando, vocês não sabem o que é. Isso é o remanescente, é a ruína do púlpito de uma igreja primitiva, que tinha sido fundada por Simão Sirineu. Essas ruínas aí são as ruínas de uma cidade romana que estava na costa da Líbia, que estava na região de Cirene. Como o verão ali no Mediterrâneo, o verão na Líbia é muito mais ameno do que em Roma, a classe dominante, os bacanas lá de Roma vinham passar o verão na Líbia e fundaram uma cidade que se chama Leptis Magna. Essas são as ruínas da cidade de Leptis Magna, e ali nessa cidade tinha sido criada uma igreja fundada por Simão Sirineu. Eu estou me apoiando no que era o púlpito. E aí, quem preparou esses slides foi a minha mulher. Aí ela disse, referindo-se a mim e ao outro funcionário da embaixada: ruínas recentes no meio de antigas ruínas. Quer dizer, parece mesmo, né? Nós dois ali com ruínas estarrecidos no meio de ruínas antigas, né? Nos encostando até, nos apoiando em ruínas antigas. Vamos adiante. Clemson, esse era o nome do professor de inglês indiano, que usa muito bem o ensino do inglês como guarda-chuva para poder transmitir o Evangelho. Estou trazendo para vocês muitas novidades. A conferência é missionária. Então, foi a direção que eu recebi do pastor da igreja, não é da direção da igreja, para falar sobre essa parte de missões e missionárias. Então, vocês estão tendo uma ideia do que é a Líbia, do que está acontecendo agora, depois de Gaddafi. Estão sabendo também da ida de várias empresas
para a Líbia e do que ela pode representar na formação de obreiros que irão levar o Evangelho, aliás, que já estão levando o Evangelho para os tuaregues do deserto. No início deste ano, um tuaregue casado com uma missionária brasileira esteve aqui em Niterói, esteve passando um fim de semana. Ele pregou sobre o livro de Jonas na igreja da comunidade S8, mas ele e a esposa Yara, ele se chama Bari, ele é tuaregue. Ele é o Evangelho onde está chegando. O Senhor disse: e as boas novas do reino serão levadas a todas as etnias, todas as nações da terra, e depois virá o fim. E as etnias estão sendo alcançadas. Isso quer dizer que Jesus está nas portas. Vamos adiante. Olha, veja aí, veja quantos funcionários africanos, de Gana, de Burkina Faso, do Togo, do Chad, quantos funcionários são funcionários das empresas estrangeiras congregando numa igreja para estrangeiros. Era nessa igreja que eu congregava. Pena que eu peguei a foto só no final do culto, a maior parte das pessoas já tinham saído. Remanescente de um culto para estrangeiros em Trípoli. Vamos adiante. E obrigaram um certo Simão Cirineu, que por ali passava, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz. Vejam bem, vocês entenderam agora por que é Simão Cirineu. Vem da província chamada Cirene, hoje se chama Cirenaica. Ele era daquela região. Quer dizer, era um judeu que foi passar a Páscoa em Jerusalém. Ele saiu dessa região e devia ser um judeu abastado, um judeu com recursos, porque levou o seu filho Alexandre e Rufo levou com ele. Não era como a gente faz hoje. Ele pega um avião em Trípoli e vai a Tel Aviv e já está lá em Israel. Não. Naquela época eles devem ter feito o transporte, o deslocamento por camelo, cavalos, barcos, mas ele foi até Jerusalém. E em Jerusalém aconteceu de uma coisa completamente inesperada. Ele foi lá para celebrar a Páscoa dos judeus, e aí teve um encontro com Jesus. Estava assistindo, ele viu, não é? Jesus carregar a cruz, e Jesus tinha sido espancado, havia muito sangue escorrendo por ele tinha sido açoitado. Sabe como era o açoite romano? O açoite romano, ele era feito de fibras, de tiras de couro, e na ponta tinha uma bola de aço, de ferro. A pessoa que era açoitada, ela açoitava no dorso, a carne chegava a sair, a se deslocar. Imagine a quantidade de sangue que escorreu do Senhor. E mais, depois, os espinhos, a cruz, derramamento de sangue mesmo. Todo esse sangue por causa de você, meu irmão. Por causa de você, por causa de mim, todo esse sangue estava dando. A vida dele estava escorrendo por causa de nós. Inocente, sem pecado. Não dá para imaginar um pouco o que é que ele estava sofrendo. E tão fraco, e na angústia, porque ele não estava conseguindo carregar a própria cruz onde ele seria crucificado. Já tinha caído, não estava conseguindo, de tanto sangue que ele perdeu. E fora o aspecto físico, o escárnio dos romanos, porque eles batiam na cabeça de Jesus.
que estava com a cruz e dizia: salve, rei dos judeus, e colocaram nele um manto de púrpura, porque púrpura era o tecido de príncipes, de monarcas, de soberanos, de comandantes de exército, de autoridades. O escárnio, quer dizer, havia o aspecto físico e havia o aspecto psicológico também, como o nosso Senhor estava sofrendo. E aí obrigaram Simão a carregar a cruz. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você, como cristão, crente, você já foi obrigado a alguma coisa, alguma vez? Alguma vez você já foi obrigado a fazer alguma coisa que você não queria? Eu fui na carreira diplomática. No início da carreira diplomática, quando aqui em 1989, quando eu estive na conferência, aquela célebre conferência que vocês realizaram aqui em 89, que deslanchou a missão Cairós, veio aqui com vocês fizeram deslanchar o Evangelho, mandaram missionários para várias partes do mundo. Vocês pensam apenas nos missionários que vocês mandaram para a África, mas vocês não sabem quantos missionários foram mandados através da missão Cairós. E a missão Cairós bebeu desta igreja, esteve aqui nesta igreja, fez a conferência missionária, ela estava começando, estava iniciando. Vocês colaboraram, eu vi, quando nós deram boas ofertas para aquela missão. Era o pastor Valdemar que estava à frente da carroça. Quantos missionários vocês não têm ideia? Eu tenho, porque eu vi muitos missionários que foram mandados através da missão Cairós. A missão Cairós tinha acabado de nascer. Então, naquela época, 89, sabe o que eu estava pensando? Naquela época eu estava imaginando servir em Nova York, um diplomata, né? Diplomata é orgulhoso, é metido a besta. Diplomata é prepotente, bem preparado nos idiomas, direito internacional, sociologia. Então eu estava pensando em servir, né? Depois do Marrocos, na época eu estava no Marrocos, estava pensando em Nova York, Londres, Paris, Roma. Já ouviram falar no circuito da Elizabeth Arden? Quando as senhoras compram às vezes um cosmético, um perfume, diz assim, Roma, Nova York, Paris, Londres, esse circuito da Elizabeth Arden, que é uma marca famosa de cosméticos, de perfumes, de sabonetes. Era nisso que eu estava pensando, mas o Senhor pouco a pouco foi transformando o meu coração. E aí foi colocando a África no meu coração. A África. E acabei me tornando um africanista. Hoje eu só passo por Paris para fazer o trânsito. Estava conversando com um colega ontem, planejando uma viagem a Burkina Faso. Lá no Charles de Gaulle eu só faço o trânsito. Não, mas a gente podia passar uns 2, 3 dias em Paris na hora. Me perdoe, mas eu saio, vou direto para o meu destino, quer dizer, só Charles de Gaulle e ali o trânsito. Porque o Senhor, Ele muda o coração da gente. Primeiro eu fui obrigado a ir a países difíceis, mas depois aí o Senhor também foi colocando amor no meu coração. Como acontece com vocês? Com cada um de vocês, cada um de nós. Eu não sou exceção. Ele coloca no nosso coração o amor por missões, evangelismo aí pelas ruas, o amor muito grande pela palavra, o amor muito grande pelo pastor da igreja, porque ele é um pastor amoroso.
Ele é da maneira como vocês conhecem. O Senhor transforma o nosso coração. E aí a gente faz o que Ele quer, não o que a gente quer. Não acabou aquela história de Roma, Paris. Eu passei por essas cidades. Eventualmente fiz missões de 15 dias, 20 dias em Nova York, Londres, mas servir 1 ano, 2 anos, não. Na África, exclusivamente, ou Timor-Leste, ou América Central. Só da África Negra, e nós dizemos África Negra porque ela está abaixo do Saara, foram 17 países. Colocou no meu coração um amor muito grande. Quer dizer, aí eu fazendo o que Ele queria. Me obrigaram, o certo Simão Sirineu, a carregar a cruz. Você tem que carregar a cruz também. Só você, eu posso dizer com segurança, e conheço bem pastor Celso, pastor Adilson, pastor Oscar, conheci bem pastor Goulart, pastor Sebastião, que faleceu em 89, 90, na igreja de vocês. Conheço bem o João Mesca, que vocês chamam de Joãozinho. Só vocês e só Deus sabem pelo que vocês têm passado, o que vocês nesse momento, cada um de vocês na eleição. Só Deus sabe o que você tem derramado de lágrimas madrugada dentro. São necessidades de todo tipo, em casa, a família, o dinheiro que às vezes não chega até o fim do mês, o filho ou a filha que está querendo andar em más companhias, você está dobrando os joelhos diante do Senhor para segurar, que você não está conseguindo em casa. Embora você exerça autoridade como mãe, como pai, não está conseguindo segurar as coisas. E aí você vai de madrugada e derrama no coração a tua angústia. Você está passando por angústia. Então lembra o Senhor Jesus que Ele passou por angústia e teve livramento. Teve livramento. Simão Sirineu foi lá e pegou a cruz. E lembre-se que Simão Sirineu ele teve o privilégio de, encostado em Cristo Jesus, andando ao lado de Cristo Jesus, a roupa dele também ficou estopada de sangue. Porque a roupa de Jesus, a túnica dele, estava estopada de sangue verdadeiro. E nós dizemos, pela fé, que a nossa fé, ninguém consegue destruir a nossa fé. Ninguém consegue, nada pode destruir o que nós cremos, que cada um de nós é lavado, remido no sangue de Jesus. Ninguém. Agora imagine aquele homem, ele literalmente teve o sangue de Jesus. Esse Simão conversou com Jesus, depois foi testemunha da ressurreição, viu Jesus ressurreto, voltou a Cirene e fundou igrejas. E as igrejas que surgiram depois, essas igrejas que nós vimos aqui nos slides, estão construídas sobre ruínas das antigas igrejas do cristianismo primitivo, que Simão Sirineu, sua esposa e outros fundaram. Então você está passando por um momento de angústia, porque o Senhor só pode contar com você. Ele permite isso, é por quê? Porque cada um de vocês tem uma obra importante para realizar, e ele só consegue realizar
através do nosso crescimento espiritual. E aí, em 89, ia dizer que um dia, em 2013, eu estaria aqui participando outra vez de uma conferência missionária, falando a respeito da Líbia. O Senhor me preparou, fez passar por dificuldades, houve risco de vida para mim em Luanda. Quase fui atingido pelo atentado terrorista que aconteceu em Nairobi em 1998 contra a embaixada americana. Nós estávamos na embaixada do Brasil a 50 metros da embaixada americana. Então, o reflexo das duas bombas pegou na nossa embaixada. Houve feridos na nossa embaixada. Eu não fui atingido. Eu levei os meus colegas para o hospital. Então, ele permite que a gente passe por provações. Por quê? Porque através da provação nós crescemos espiritualmente. É porque cada um de nós, veja bem, você não pode imaginar ainda a obra que ele tem para realizar através de cada um de vocês. E cada um de vocês é um missionário. Cada um de vocês, agora vocês estão apoiando os missionários que essa igreja mandou, formou e está formando outros obreiros. Você não tem ideia. Eu não tinha nenhuma ideia que o Senhor ia me utilizar para pregar sobre missões, para encorajar a obra missionária em inglês, francês, espanhol, português, hebraico. Que Ele me capacitou. Primeiro Ele cria em cada um de nós um desejo, e aí capacita. Você fala, como é que eu vou? O João Pesca, quando foi, ele se perguntou, mas como é que eu vou anunciar as boas novas aqui em crioulo, que é a língua principal da Guiné-Bissau? E eu vi com os meus próprios olhos o trabalho que vocês estão fazendo, o Senhor está fazendo através dele. Lá, através do Joãozinho e dos colegas. E eu vi, sou testemunho disso. Ele não podia imaginar, quando ele foi, não podia imaginar o tamanho, os resultados tremendos que foram obtidos, a formação de obreiros locais que estão sendo mandados agora para o interior da Guiné-Bissau, da Guiné-Conakry, de Burkina Faso, para o interior do Senegal. Vocês não sabem disso. Vocês talvez o Joãozinho não consiga transmitir tudo o que acontece lá. O que está acontecendo através do Instituto Bíblico de Formação de Obreiros Indianos, lá no sul da Índia, através da igreja do pastor Celso, através da visão missionária dos dirigentes dessa igreja. E vou compartilhar com vocês algo mais profundo. Os africanos, que conhecem bem os missionários brasileiros,